A seguir, um bate-papo gostoso e muita irreverência em um estilo que só ele tem. Programa Léo Passetti, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Olá, estamos começando mais um programa. Não fez gracinha hoje, Júnior? Não falou nada da minha camiseta, nada. Entupi você ontem, né? Você não esperava aquela ontem. Não esperava, né? Eu não esperava que envolvesse toda a sua família. Ficou chocado comigo, não ficou? Uma pessoa me encontrou na rua e disse assim: nossa, o rapaz não ficou bravo com você? Eu falei: que rapaz? Que eu nem me lembrei, nem sabia o que estava acontecendo. Eu achei que era lá da Queen, sabe como? Daí ela falou assim: nossa, você chamou a família do rapaz que tinha galinha. Eu falei: eu não, ele falou, eu só respondi. Daí ela disse: nossa, eu falei pra minha mulher lá em casa, disse assim: acho que o Léo tá louco hoje. Você acredita nisso, rapaz? Eles ficam com medo que eu judie de vocês. É que eu tenho fama de ter judiado em segurança, sabe? Mas bem lá no fundo. Já estamos começando mais um programa e queria lembrar vocês o seguinte: que não adianta o camarada fazer a cagada, depois se arrepender e pedir desculpa. Não. Pode se arrepender? Sim. Pode pedir desculpa? Sim. Mas tem que pagar o preço por aquilo que fez. Não adianta. Eu sempre falo assim: o camarada mata o outro. Aí se arrepende e não vai preso? Não vai ter que pagar lá na justiça? Tem que pagar? Pagar. Pode até não ter sido, pode ter sido um momento de raiva, pode ter sido um momento de loucura, pode ter sido um momento que for. Mas ele vai ter que pagar. Então é assim: a pessoa faz faz alguma coisa de ruim pra alguém e de repente, acha que tudo vai voltar bom. Não. Xícara se você quebra uma xícara, um prato, você pode até colar. Mas essas ranhuras sempre irão ficar. Queen! Apresento pra vocês o final de semana de terror. Começando hoje com a Halloween, com uma super premiação. Eu quero explicar para as pessoas o seguinte, ó. Quem tá escutando, quem tá assistindo, perdão, através da página, através do canal, através de onde for, é o seguinte: hoje haverá um concurso de fantasia, tá aí, ó. R$200 um combo, R$100 um combo, R$50 um combo. Só que paga ingresso com fantasia ou não vai pagar. Amanhã, sábado, que tem a Noite das Travessuras, aí sim, não paga ingresso até meia-noite quem for com fantasia. Já é outra coisa. Domingo, vou explicar de novo domingo, ó. Das 18 às 19, entra todo mundo de graça. Homem, mulher com fantasia, sem fantasia. Mas quem for de fantasia até às 20, não paga ingresso também. Explicado que está? Vamos assistir o vídeo e vamos para o intervalo comercial, que em 2 minutos a gente volta. Não deu certo. Estamos de volta! Gente, ó, nós temos falado aí, nós até tempos atrás trouxemos o secretário de Meio Ambiente, e a gente tem falado muito, e felizmente, graças a Deus, o lixão do Botucatu foi fechado, o Ponta Grossa teve alguns avanços, mas, na verdade, tudo isso funciona porque existe o CONDEMA, que também participa de algumas coisas. E eu ouvi agora, a cada X tempo, muda o quadro, e há a eleição do presidente. E o Vicente, que está aqui com a gente,
desta feita está presente, mas nos explicar o que é a Condema e como é que funciona essa prática aí de vocês. Para eles, logicamente. Tudo bem, meu querido? Aliás, parabéns, né? Você faz tempo que está lá, já faz parte desse núcleo, não é não? A gente começa a participar e vai ficando. Vai, né, se tornando amigo dos demais conselheiros. Então, assim, existem alguns que trabalham realmente na área de meio ambiente que acabam sempre permanecendo, né? Então, assim, acaba criando uma relação um pouco mais íntima, né? Vicente, antes da gente falar da eleição e etc., como funciona, explique para as pessoas, para o nosso telespectador, o que é o Condema e como que ele funciona. Tá. Bom, o Condema é um órgão colegiado, né? E ele é composto por um sistema tripartite, então tem representante do poder público, tem representante da sociedade civil. Que são indicadas por pessoas, pelas próprias entidades que fazem certo. parte do Condema, né? Eu já fui... É assim, as pessoas que lá indicadas elas são voluntárias, elas recebem? Não, tudo é um trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário, ninguém recebe. Né? Geralmente é uma reunião por mês, né? Convocada, no caso do Condema, é convocada geralmente na última terça-feira do mês, tá? E é uma reunião que dura, em média, 2 horas, aí, dependendo da pauta, né? Mas, assim, aí a cada quanto tempo muda? O mandato de cada conselheiro é de 2 anos. Certo, tá? Então, certo. As entidades que compõem o Condema, que são já um número X de entidades, dentro do sistema tripartite existe um equilíbrio, né, das representações. Então, essas entidades, elas indicam um conselheiro e um suplente, né, para estarem participando por um mandato de 2 anos. Tá? Ela pode ser depois reconduzida, né, numa segunda indicação, né? Aí já não se permite a terceira, a não ser que você, de repente, mesmo, a pessoa ela representa uma outra entidade, aí ela pode... que pode ocorrer também, né? Exatamente, Isso. pode estar participando. Foi o meu caso, eu era representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, né? Eu fiquei duas gestões lá. E agora eu acabei migrando para uma ONG que nós temos lá da empresa, que há muito tempo como a gente está na área ambiental, a gente criou essa ONG e agora eu estou no Condema pelo Instituto Ambiente Vivo. Certo. Tá, daí então, aí nessas reuniões que vocês fazem essa última terça-feira, vocês têm um assunto ou os assuntos vão acontecendo e o que assuntos são relacionados todos ao meio ambiente para que haja uma solução, porque houve um problema lá na Vila Tal, vamos supor, ou não é isso? Não, é basicamente isso aí. Existe uma pauta, como o caso agora que eu estou assumindo a presidência, então a ideia é de que nós tentar montar uma pauta já para esse período de 2 anos, né? Mesmo que seja extensa, e tentar dar conta dela em todas essas reuniões, né? Durante esses 2 anos. Cita um exemplo para a gente de uma causa, de um fato, por exemplo. Tá, um fato que a gente vai tocar agora é dar um suporte para a prefeitura no PRAD, o Plano de Recuperação de Área Degradada, lá do aterro do Botuquara. Tá? Como houve o encerramento do Botuquara agora, então existe um projeto da prefeitura. Bem delicado ali, não é? Exato. E acho que isso aí é importante, a participação do Condema nesse assunto, né? E aí a gente tem outras pautas aí, ó. O que está acontecendo agora é uma revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Até com foco na adequação desse plano, né? E esse também é um assunto que vai fazer parte das pautas do Condema, né? Nós temos agora ainda para esse mês, possivelmente também vai ter um outro assunto que é com relação à renovação do contrato da Sanepar, que também a gente vai acabar tratando dentro do Condema. Então, na verdade, assim, os assuntos são geralmente dentro da área do saneamento básico. Desculpe, aí você entra com todo o meio ambiente. Desculpe te cortar. Por exemplo, assim, questão Sanepar, vocês acabam tendo o poder de fiscalizar, por exemplo, aonde essa extensão, onde aumenta a rede de água, por que não tem água, porque a gente, assim, normalmente, assim, algumas regiões da cidade acabam faltando água em determinados períodos que não necessariamente seja de seca. Isso vocês podem fazer ou não? Não chega a esse nível, né? O que o Condema pode fazer?
Na verdade, nós podemos criar câmeras técnicas específicas para tratar de alguns assuntos. Então, específico daí, específico não para necessariamente seja um rotineiro. Não rotineiro. Tá? Rotineiro a gente vai trabalhar com as questões mais comuns do dia a dia do município, né? Mas para esses casos a gente pode daí, inclusive, criar essas câmeras técnicas, né? Elas tendo suporte técnico de integrantes do próprio Condema, ou se não houver integrantes do Condema com capacidade, a gente pode buscar fora apoio Mas daí esse buscar fora seria um trabalho voluntário da pessoa? Sempre voluntário. Mas daí é mais difícil um pouco, né? É bem mais difícil. Pois é, porque mas eu acho que se todos você os for... conselhos da cidade... Não, trabalho... não, os conselhos eu acho muito fáceis. Sim. Embora tenha alguns conselhos que deviam ser exterminados, porque só serve para atrapalhar, que não é o caso de vocês que estou falando. Nem vou citar o caso, que vou ficar para mexer no vespeiro, que eu não quero nem mexer mais. Aí assim, só que para você buscar fora, por exemplo, pareceres técnicos, normalmente a pessoa que, por ela não fazer parte, sim, não estou dizendo que são todos. Sim. Alguns que trabalham já com a área, eles acabam não querendo muito fazer em termos de solidariedade, né? É mais difícil um pouco, né? Mas a gente E até quando envolve, né? assim, por exemplo, quando envolve coisa de prefeitura, essas coisas, Sanepar, que governo do estado, as pessoas já ficam meio arredias porque acham que tá rolando grana, então é da prefeitura, tem muito dinheiro, e vamos cobrar, porque não vão fazer de graça, porque a prefeitura cobra imposto, o governo cobra imposto. Tem essa mentalidade também. Talvez que torna um pouco mais difícil. Mas eu acho que é exatamente essa oportunidade que a gente tem de fazer um trabalho isento, vamos falar assim. Justamente. Tá? Você não tem... Quando a pessoa não recebe por isso. O teu interesse, na verdade, é como usuário. Porque claro. Todos. Aliás, todos vocês estão fazendo... água encanada em casa, nós recebemos água da Sanepar e nós temos que pagar a fatura. Então é esse trabalho que a gente busca de fazer. Vocês estão aliviando, assim, estão dando um conforto para outros. Sim, exatamente isso. Então, eu acho que é o momento exato de você poder participar ali, né? E é um assunto, e você se discute não só o momento, né? Todo o futuro do próprio crescimento da cidade. Então você vai analisar lá o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele tem que estar alinhado com o plano diretor do município, né? Já prevendo todos os crescimentos. Você vai entrar num contrato de concessão, é um contrato que geralmente é para 30 anos. Então são contratos longos. longo prazo, exatamente. E daí, assim, por exemplo, pegando esse plano diretor, há uma extensão da cidade, agora mais vertical do que horizontal, me parece, assim, com o surgimento de tantos prédios, parece que a cidade agora começa a crescer para cima em vez de crescer para os lados. Acho né? que é uma tendência natural. A tendência isso é também. Ocupar os vazios Embora urbanos, nós tenhamos assim, uma extensão de terra muito grande que pode ser ocupada e que acontece assim, de outras gestões que colocaram, por exemplo, o bairro, que agora já não é tão longe, mas eu vou citar como exemplo, por exemplo, Periquitos, que é longe, Caracará, que é longe, o Borsato, que o Borsato agora ficou perto, mas com o contorno com o contorno leste, ali, mas já foi uma coisa assim que se ia para outra cidade praticamente. Muito Só longe. que e ainda continuam saindo esses núcleos longes e que dificulta a própria prefeitura, que acaba cedendo longe, dificulta daí a própria escola, o próprio posto de saúde, toda a estrutura, né? Toda a estrutura. A infraestrutura, é isso que a gente tem que... isso que deve estar contemplado no plano diretor, eu acho, nesse momento. A gente está discutindo uma coisa... Sim, não tem nada a ver, não. São pareceres esses só. Mas assim, é de você exatamente como já foi estabelecido um perímetro que é relativamente grande. Então, o que busca-se agora é exatamente ocupar esses as áreas intermediárias, vazios, não é? Exatamente para você otimizar toda a infraestrutura que já foi colocada à disposição. Né? Porque senão fica muito caro. Eu vou levar, para você pegar realmente um loteamento lá no Periquitos, lá no Cristo Rei, que é no extremo oeste do município. Então, o investimento que você faz numa infraestrutura para atender, às vezes, uma quantidade pequena de pessoas, ela é injusta com o restante do município. Então eu tenho que tentar otimizar, trazer isso mais para e ir ocupando, né, intensamente toda essa área para ir lá para... Porque o Cristo Rei, se eu não me engano, também é o caso que eu estou contando aqui, não é nada do assunto, nem é nosso assunto, mas assim, é que agora veio o Cristo Rei, eles têm um ônibus assim, ônibus parece que de 2 horas, final da tarde não tem mais. Que também que acaba impactando no custo da planilha depois. Da planilha depois. Você vai um ônibus, se desloca lá para o Cristo Rei,
Não que eu acho que o certo deveria ser. Sim, deveria ter. Menores, né? Mas só que a comunidade que mora lá sofre muito. Vai circular vazio. E Sim. isso impacta daí na quilometragem, que vai impactar no valor da tarifa. Por isso que depois E a comunidade por si, ela acaba sofrendo, ela sofre uma coisa assim que... Ela sofre tudo que é jeito, porque ela acaba morando num lugar muito longe, ela acaba não tendo ônibus, não tendo posto de saúde, não tendo nada. Você depende de muita coisa que está no centro da cidade. E aí o que acontece? Na verdade, o culpado foi o gestor daquela época, que acabou cedendo aquele terreno. Cedeu não, vendendo, sei lá, fazendo o quê, ou permitindo que acontecesse, que ele é o culpado. Só que daí eles fizeram de culpa daí a planilha do ônibus, que subiu a passagem, por 4,50, então... Há outros fatores que acabam contribuindo para que essa coisa aconteça, né? Bom, mas vamos voltar ao nosso condema agora. Então, na verdade, essas reuniões que vocês fazem com essas pessoas... Os conselheiros e suplentes. É para chegar com soluções que a comunidade às vezes nem percebe, nem sabe. Às vezes não bem a solução, né? O condema ele tem um caráter consultivo e deliberativo. Então, muitas vezes são pautas da própria prefeitura, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Que traz assuntos para nós debatermos lá e para aprovarmos, né? Então, assuntos relacionados, que nós vamos ter pautas agora, com relação às associações de catadores, né? Existem as cooperativas, né? As unidades. Como a prefeitura ela acabou fazendo um trabalho interessante, né, no implantar a coleta seletiva porta a porta, mais a coleta seletiva com os pontos de entrega voluntário, né? Então todo esse material coletado ele vai para as associações de catadores. Então hoje precisa-se a prefeitura dar um pouco mais de estrutura para essas associações, né? Para que eles consigam fazer um trabalho mais eficiente, né? Porque ali várias famílias sobrevivem daquilo, não? Exatamente. Então esse é um assunto que a prefeitura possivelmente vai também tratar agora e vai levar como pauta para o condema para a aquisição de equipamentos de esteiras, né? Lá para as associações de catadores. Né? Então isso aí vai passar isso uma pauta passa para uma pauta de vocês para uma análise, é isso? Isso, a gente acaba analisando. Então a prefeitura faz um projeto básico, né, justificando o investimento e tal, segue para o condema, isso é colocado em pauta da reunião, depois a gente faz uma análise. E se por acaso não for votado, a prefeitura recua desse projeto ou ela tem poder de seguir, independente de vocês aprovarem ou não? Não, eu acho que ela aí nós estamos entrando já na gestão administrativa da prefeitura, eu não sei exatamente, mas boa parte desses assuntos acabam passando, principalmente quando usa-se verba do Fundan. Fundan é um fundo, né, do meio ambiente, onde existem verbas que vêm especificamente para esse fundo. Então as verbas deste fundo do Fundan, elas têm que ser aplicadas nesses aspectos. É porque a prefeitura então, quebrada do jeito que está é capaz de usar as verbas para pagar as contas, quer dizer, que nem paga conta nenhuma na real. Então para isso é específico, então para isso monta-se um projeto básico, leva-se, faz assim, daí coloca-se em votação para aprovar ou não aprovar a utilização da verba para aquele projeto específico, daí dentro da área ambiental. Né? Bom, gente, a vinda do Vicente foi justamente para explicar para vocês o que é o condema e para que vocês... Porque eu sempre falo que às vezes acontecem coisas assim, as pessoas acabam tendo só o resultado final e não sabem quem intercedeu a favor ou contra, claro. Não é o caso de vocês que estou falando, mas há grupos, conselhos ou não, que acabam fazendo a coisa acontecer ou não, para o bem ou não da comunidade, que às vezes a comunidade acha que é para o seu bem, mas não é necessariamente. Mas sempre existe um grupo de pessoas e com um trabalho voluntário, que é o mais importante, não é, Vicente? Porque quando o trabalho é voluntário, ele isenta a pessoa assim, por exemplo, quando há de se tomar uma decisão, às vezes, numa votação, que não agrade muito a comunidade, ou que não agrade muito a prefeitura, ou que não agrade muito tal ou outro, como as pessoas estão voluntárias, elas se isentam daquela coisa de dizer, não, puxou a brasa para o assado do outro, é ou não é? Exatamente. Há uma transparência maior. Você não vai motivado por uma verba que você vai receber ou por um salário que você vai receber. Você vai motivado pelo interesse, exatamente já você ter colocado o teu nome, né, para apreciação, para indicação para um conselho, né?
Então, muda esse aspecto, né? Você vai lá trabalhar por uma causa que você acredita ou por aquilo que você tem algum conhecimento, tem alguma afinidade para contribuir com o município, né? É isso, então. Foi um prazer te receber e explicar aí pra gente Obrigado. o que é esse processo desse conselho. Embora eu vou dizer pra vocês o que eu disse no começo dele. Tem um conselho que eu não vou falar, mas que eu tô com vontade de sentar, depois eu falo, João. É aquele um mesmo. Que não serve pra nada. Esse serve, o outro não. Mas obrigado. Obrigado. 2 minutos a gente volta. Muito boa tarde, estamos chegando com os destaques aqui no programa Léo Passetti dessa sexta-feira. A caminhada de encerramento do Outubro Rosa reuniu cerca de 300 pessoas em Ponta Grossa. O objetivo da atividade foi reforçar as ações da conscientização e prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero, arrecadar alimentos para a campanha do Natal Sem Fome e ofertar serviços gratuitos para as mulheres. A caminhada arrecadou cerca de 600 quilos de alimentos, já que para participar da atividade, cada mulher trocou 2 quilos de alimentos por uma camiseta do Outubro Rosa. Nesta quarta-feira, dia 30, aos 61 anos, a técnica em enfermagem Ana Maria Pontelo Moreira deu à luz a Ian. O menino nasceu em Londrina, no norte do estado. Com o sonho de ser mãe, ela entrou na fila para a adoção em 2013, mas depois de alguns anos, resolveu fazer a fertilização in vitro em São Paulo. Ela precisou entrar na justiça para realizar o procedimento, que é liberado para mulheres até 50 anos, e teve acompanhamento médico durante todo o processo. A gestação chegou a 39 semanas e na quarta-feira, Ana Maria realizou a cesariana do menino Ian. Nos dias 3 e 10 de novembro, estudantes de todo o Brasil farão as provas do Enem 2019. Depois de um ano agitado no Ministério da Educação, com mudanças da gráfica que imprime o Enem, alterações na gestão do INEP e até a criação de uma comissão verificadora do banco de questões, as provas estão finalmente prontas, já a caminho dos 1.727 municípios de aplicação. A Secretaria do Estado da Agricultura e Abastecimento alerta os produtores de leite e proprietários de laticínios para a necessidade de manter o cumprimento da legislação. As instruções entraram em vigor no dia 1º de maio, mas a partir dessa sexta-feira, dia 1º, poderá ocorrer o descarte do leite coletado, caso não esteja em conformidade com a legislação do Ministério da Agricultura. Para orientar os produtores, a Emater do Paraná promoveu 179 encontros entre seminários, reuniões técnicas e encontros que envolveram a capacitação e treinamento de mais de 11.577 pessoas entre produtores e representantes de laticínios. Foram realizados eventos em todas as regiões do estado. Estamos de volta e vamos mandar beijos para Karen Rafaela, da Vila 15, Adolfo Guerre, do bairro Nossa Senhora das Graças, Maera Cruz, super fã da página da Queen. Obrigado, querido, te espero lá hoje, na Halo Queen. Vai ser muito top, a decoração está lindíssima. E nós vamos conversar agora com a Tereza Miranda, que é coordenadora do projeto Ciranda Saúde, que é um projeto que está sendo estudado, elaborado há alguns anos já, mas que foi colocado em prática hoje, que me parece, pelo que eu conversei com ela no intervalo, que tem muito sucesso. Tudo bem, querida? Tudo bem, Léo. Fala pra gente desse projeto aí, então, antes que a gente estava conversando aqui no nosso intervalo, para que o nosso telespectador também possa estar tendo conhecimento dele. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui, né? Obrigado. Agradeço pela oportunidade e em nome da gestão municipal, especialmente da Secretaria Municipal de Saúde. Manda um beijo para a Ângela. Beijo para a Ângela, nossa primeira secretária mulher, né? Temos duas hoje na gestão, professora Isméria também mandando bem na educação. Mas a gente agradece então e dizer para vocês que a gente está tendo essa nossa primeira experiência de cuidar um pouquinho do servidor do Paço Municipal, muito embora a gente já venha experimentando isso desde o mês de julho desse ano, quando
A gente começou a fazer esse trabalho de cuidado com os servidores, no primeiro momento com os servidores que estão na ponta, que são das unidades básicas de saúde, entendendo que para que a gente possa oferecer de fato uma saúde de qualidade, o nosso trabalhador precisa estar bem, porque eu só consigo cuidar bem quando eu estou bem. E se eu estou bem, eu ofereço um cuidado melhor, né, para as pessoas que nos procuram. E esse projeto ele vem muito pautado nas práticas integrativas complementares, que são hoje 29 práticas que o Ministério já defende, oferece e motiva os municípios a estarem implementando. Em Ponta Grossa, a gente já vem há algum tempo fazendo algumas experiências pequenas com terapia comunitária, com auriculoterapia. E agora a gente resolveu, de fato, oferecer uma proposta que venha para ficar como política de saúde e que, aos poucos, ela vá avançando e transcenda do servidor e que a gente possa, logo, logo, começar a oferecer para a população também. Porque são práticas que vêm no sentido de complementar, elas não vêm substituir nada do que já temos. O que seriam essas práticas, então? As práticas integrativas complementares, elas vêm muito no sentido de dar conta daquilo que extrapola, que foge do alcance da medicina tradicional. Nós temos hoje um número grande de pessoas que estão já fazendo uso de medicamentos naquilo que a gente chama de cuidado em saúde mental, e as práticas elas vêm muito no sentido da prevenção e da promoção da saúde. A terapia comunitária integrativa, que é a que eu sou terapeuta também, ela vem muito no sentido de cuidar do sentimento, de cuidar do emocional do sujeito, de olhar para aquilo que a medicina tradicional não dá conta. Ou seja, quando você tem um luto, por exemplo, na família, é normal que você fique triste, é normal que você chore, é normal que você viva esse luto. Agora, não é normal que você fique o resto da vida chorando e, por conta disso, você passe a ser um dependente de psicotrópicos, de medicamento que depois você vai ter que viver para o resto da vida com isso. Então, as terapias, elas vêm muito no sentido de cuidar disso, de cuidar do emocional, de cuidar do sentimento. A gente brinca, vem muito para cuidar da alma do sujeito, que foge um pouco ao alcance. A medicina tradicional, ela cuida muito mais do físico, né? Do corpo físico, do corpo biológico. Mas aquilo que é de um cuidado mais interno, que é da emoção, que é do sentimento, isso acaba ficando... E a gente não tem ainda espaço para acolher isso. E a partir do momento que as pessoas encontram esse espaço com os funcionários, a nossa experiência está sendo muito mais com os trabalhadores nesse momento, até para primeiro cuidar da casa, para depois poder oferecer, né, para visita um cuidado melhor. Então, ele vem muito no sentido de fazer esse aporte, de fazer esse apoio. Com quem eu falo, para quem eu falo daquilo que dói e que eu preciso falar e que eu não tenho lugar para ser acolhido. E isso, no caso da terapia comunitária, a gente tem, até trouxe aqui para mostrar, né, um livro que é um curso, né, que o criador da terapia comunitária criou, que é o Dr. Adalberto Barreto. Mas que é um aí brasileiro. você reunia várias pessoas para fazer isso? Ou é de cada um, individual? Então, a gente está oferecendo em Ponta Grossa hoje, com o potencial que nós temos, né, com os trabalhadores, porque isso são trabalhadores que estão dentro do quadro, que vão se formando, vão fazendo esses cursos, primeiro para cuidar de si, e depois percebe que isso é bom, que dá certo, então começa a se preocupar com os colegas, se abrir para um mundo onde as pessoas... um efetivamente se preocupe com o outro. As práticas integrativas são isso, não são só para mim, elas integram as pessoas, primeiro elas integram o sujeito e depois elas começam então a olhar a integração, de ver que ninguém pode ser feliz sozinho, né? Não somos ilha, nós somos um povo em busca da sua felicidade comum, né? E a gente só vai alcançar isso dentro dessa perspectiva. Claro. Então a gente tem práticas que elas cuidam do indivíduo. Mas daí, só para eu entender, assim, com essa coisa, nesse projeto teu, vocês levaram isso para os grupos ou vocês atendiam individualmente? Que seria uma pergunta. A segunda pergunta é, se essas pessoas já poderiam, através desse tanto que fizeram com vocês, já poderiam estar assim, passando para outros? Algumas coisas sim. Por exemplo, a gente está nesse momento lá com os profissionais do prédio para falar da semana que veio aí muito junto por conta do Dia do Servidor Público. A gente está fazendo cuidados pontuais, que são a auriculoterapia, que é individual. A aurícula é aquela sementinha que você vai pôr na orelha, nos pontos ali que correspondem aos órgãos e que vão fazer com que a corrente sanguínea olhe para isso, olhe para aquele órgão que está em sofrimento e traga um alívio. Mas a gente também tem as terapias de grupo, que é a terapia comunitária, a constelação familiar, o reiki. Essas são feitas coletivamente, né? São já feitas. Mas o reiki, por exemplo, assim,
eu não sei se é o que eu sei do reiki, assim, que eu sei que é uma prática que você trabalha com as mãos, sem encostar, né? Uma coisa assim, isso, através né? da energia. Da energia. Do equilíbrio Mas energético. essa energia, as pessoas adquirem ou elas já têm, ou todo mundo pode ter? O mundo é energia, né? Sim. Tudo, Mas aí as pessoas, através do curso, elas fazem a formação e elas aprendem a canalizar. Ah, Elas aprendem a dar conta Tá. da sua energia, Tá. a se cuidar e a cuidar Tá. um pouquinho para reequilibrar a energia. Perdão, só corrigindo, o reiki ela é individual também. Né? A terapia comunitária e a constelação que são em grupos. Para nós, a nossa experiência está vindo muito no sentido de cuidar dos grupos lá nas unidades de saúde, para que eles, aos poucos, vão já replicando isso para a comunidade. E a gente já tem tido alguns retornos muito gratificantes, que são assim, a gente fica com os trabalhadores por 5 semanas, durante uma tarde por semana, cada grupo vem e a gente faz um trabalho com eles. onde vocês fazem isso? A gente faz lá no NEP, Onde é que é o o NEP? Núcleo de Apoio à Educação Permanente, que fica Fica lá onde? onde é a antiga Escola Gênesis, lá no Jardim Carvalho, próximo Sei. do Tozeto ali Sei. do Jardim Carvalho. E a gente tem uma sala lá, um espaço, aliás, tem várias salas, mas uma sala que é específica para o cuidado do servidor. Então a gente tem trabalhado lá de forma sistemática. A partir de julho a gente começou com um grupo de residentes e aí começou a oferecer para as equipes e as equipes já começam a replicar, não totalmente o que elas aprendem lá, mas parte daquilo que foi mais significativo para elas. Como a questão da respiração, por exemplo. Hoje a gente esquece que a respiração ela é altamente curativa, ela tem um potencial de nos tirar do sofrimento, de nos tirar da raiva. Muitas vezes você está numa situação ali que você... E aí a gente até respiração recomenda. ajuda Você muito levanta, mesmo. respira, conta até 10, respira de novo e na 10ª respiração diafragmática, que a gente chama que é a respiração que o bebezinho faz quando ele nasce sabendo fazer a coisa certa e a gente vai no atropelo da vida perdendo um pouco isso. Então só isso já muitas vezes tira um paciente da crise. O paciente chega ali, ele começa a chorar, começa a entrar em crise e você vai trabalhando a respiração com ele e ele Já melhora. volta. E ele já sai dali feliz da vida. Às vezes ele nem precisava de mais nada, era só disso mesmo. Só de alguém que acolhesse, escutasse, olhasse com carinho, com amorosidade para a situação dele e ouvisse. Né? Às vezes é isso que precisa. E a gente ainda carece muito desses espaços. A gente vem de uma cultura medicamentosa, né? Onde tudo se resolve pelo remédio. Tudo são dor. comprimidos. Isso. Até as próprias ervas, assim, que agora estão começando a tomar um espaço, ganhar um espaço, né? Elas eram vistas assim como, não, mas ela não cura. Porque como a erva não cura imediatamente, ela tem um processo que demora um pouco mais, a pessoa quer a cura imediata. Porque o dia a dia também, se bem que não é de agora não, né? Essa coisa do remédio, ela vem de antes já, né? Da automedicação, que agora parece que até diminuiu um pouco, mas ela vem porque o remédio, ele dá uma cura, ou um alívio mais rápido, né? Esses medicamentos, eu digo, os industriais. E as ervas medicinais, elas demoram mais. E, quem sabe, essas terapias demoram um pouco mais também. Então, algumas delas precisam de um tempo maior, mas algumas delas têm uma resposta bastante rápida. E assim, a homeopatia hoje entra dentro das práticas, né? O uso da homeopatia, que já é bastante antigo, algumas delas são mais antigas, outras... Mas a homeopatia demora um pouco também. Para Isso. dar você, assim, eu digo demora no sentido assim da pessoa... Não tem uma resposta imediata para a sua dor. Isso mesmo. Então, e a gente também vem num processo cultural muito violento de que a gente quer tudo imediato. Né? Hoje a gente é imediatista, a gente não quer a resposta para ontem. E aí a gente precisa aprender de novo que as coisas são talvez um pouco mais lentas, mas quando você trata desta forma, você trata a causa. A nossa medicina trata muito mais a consequência, né? Aquilo que está doendo, mas não, às vezes você não consegue... Por exemplo, um luto vai doer, mas se você olhar para ele como que faz parte, como algo que faz parte e alguém cuidar um pouco disso junto com você... A dor é menor. A dor é menor e ela o vai tempo passar. da dor é menor. Isso. Agora, se você se medicar, você vai anestesiar a sua dor, mas você não vai vivê-la. E aí, daqui a pouco, ela vai voltar com uma intensidade... esse livro ele diz muito, né? Eu estava falando antes. Ele é a síntese da terapia comunitária integrativa. Ele diz, quando a boca fala, o corpo sara. E quando a boca cala, o corpo fala. E fala com sofrimento, fala com dor, fala com gastura no estômago, vai falar com dor na perna, no joelho, nas costas, na cabeça. E aí não é o remédio medicamentoso que vai resolver. A gente tem muitos casos de pessoas que voltam e voltam na unidade. E aí a gente, enquanto trabalhador da saúde, a gente acaba se sentindo um pouco frustrado.
porque você diz, nossa, voltou, que a gente não deu conta, né? Porém, a gente talvez não está tratando aquilo que ele precisa, que é ser ouvido, que é olhar o que é que está fazendo aquela dor acontecer. E às vezes a pessoa sai da roda de terapia, ela diz assim, é muito comum ela olhar e dizer assim, puxa vida, eu cheguei aqui achando que o meu sofrimento era o maior do mundo, no entanto eu vi que o meu é insignificante perto do seu. E eu aprendi que dessa forma eu posso resolver e não preciso sofrer tanto e eu sempre torna falo a vida isso mais também, leve. eu digo que a pessoa, às vezes, ela não precisa nem olhar para trás, se ela só vira o ombro, ela vai ver que a dor dos outros é muito maior que a dela. Exatamente. A perda dos outros é muito maior que a desgraça dos outros é muito maior. Só que ela que eu digo nós, a maioria dos seres humanos, com o nosso egoísmo, a gente olha para frente achando que tudo é... Nós somos as vítimas, Deus castigou a gente tem que carregar os pecados do mundo e que os outros são todos felizes. E muitas vezes as pessoas se baseiam até em coisas materiais, né? Ah, ele é feliz porque ele tem uma casa bonita, tem um carro, coisa e tal. E na hora dos fatores isso não altera. Claro que quem tem uma casa melhor vai ter um conforto melhor do que quem mora num casebre, óbvio. Quem tem um carro zero não vai ter um conforto maior do que quem tem um carro podre, isso é óbvio. Mas não quer dizer que isso sejam as regras para um ser mais ou menos feliz que o outro. E nem sempre isso significa qualidade de vida. Que na Sim, saúde, é isso hoje, que é, a gente trabalha justamente muito com esse isso. paradigma, né? A gente precisa de ter qualidade de vida e para isso a gente precisa, às vezes, de um pequeno silêncio, que hoje já é tão difícil, né? Você parar um pouquinho, fazer... Outro dia a gente estava fazendo uma atividade com alguns professores no município e eu estava perguntando para elas o que elas usam para dar conta de ficar o dia todo com as crianças, que a gente sabe que é um trabalho que desgasta. Nossa, criança é bicho do cão. Criança é bicho abençoado. Não, é nada, é tudo uns capeta que atentos e são ruins, fazem bullying e tudo. Eu fico imaginando isso que você imaginou, sabe? Eu fico imaginando as professoras mesmo. Mas foi tão lindo. Como que essas professoras aguentam? Foi muito lindo que teve uma professora, eu vou pedir licença, não vou citar o nome, nem me lembro mesmo o nome dela, mas ela disse assim, olha, quando eu chego em casa eu faço meia hora, 20 minutos de caixinha do nada. Largo tudo, deixo a escola lá na escola, entro para dentro da minha casa e entro numa caixinha do nada, que é fazer uma limpeza, uma higiene mental, que é outra coisa que a gente tem que trabalhar. Muito lindo. Falei para ela, vou pegar essa caixinha, porque nesses espaços a gente brinca que tudo que vai para lá é para ser compartilhado e a gente aprende muito com o outro. Então, tudo que é levado para uma roda de conversa, para uma roda de terapia comunitária, todo mundo sai de lá maior do que entra e a terapia também, a gente diz que ela é a arte de transformar feridas em pérolas. Então, é baseado muito na historinha da ostra, né? Não sei se você sabe que essa ideia dessa caixinha, agora você passou, se todas as pessoas fizessem isso, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, elas iam ser mais felizes mesmo, porque o que as pessoas elas se atormentam é que elas trazem, por exemplo, eu vou citar o caso da escola que você citou, mas pode ser em qualquer coisa. Traz a escola para dentro de casa e leva depois a casa para dentro da escola. Que é o mesmo caso da unidade de saúde, né? A demanda, as pessoas não vão para a unidade de saúde quando elas estão felizes. Elas, em geral, vêm quando elas estão com dor, quando elas estão tristes, quando elas estão com algum problema emocional ou físico. E aí a percepção do cuidador, a ideia da gente cuidar primeiro dos trabalhadores é que eles, olhando para isso, possam dizer, olha, puxa vida, a Dona Maria está aqui, hoje ela vai, né, passar, mas ela também precisa ser encaminhada lá para aquele espaço onde ela possa ser ouvida. E aí a gente poder estar oferecendo esse espaço de cuidado. Porque assim, eu comento sempre que a Ângela vem sempre com o pessoal de saúde e assim, dos postos, e eu comento que as pessoas me interpretam mal, sempre me interpretam mal, mas eu digo assim, tem gente que talvez seja isso que agora você acabou de falar, que eu nunca tinha me tocado. Tem gente que eu sei, por exemplo, eu cito, tem exemplos lá, que as pessoas vão pelo menos uma vez por semana, vão no postinho. Elas não têm nada, mas elas têm que ir no postinho. Agora que eu estou começando a entender que talvez as pessoas estejam indo, não pela dor física, elas estão indo lá para buscar justamente isso. Elas vão buscar Você afeto, falou. elas vão buscar carinho, elas vão buscar alguém que as escute com amorosidade, que não as julgue. Capaz agora eles não me crucificarem mais, ó, acabei de achar a solução. Quando eu falava, sabe o que eu falava? Mas eu falava assim, sabe o que eu falava? Que era a falta de ter o que fazer em casa. Não. Uma trouxa de roupa, um cabo de enxada. Mas eu acho que é isso. A pessoa vai, ela não está doente. Só que, é claro, ela atrapalha os outros, lógico, né? Porque ela fica na fila ali atrapalhando os outros. Mas eu acho que ela vai buscar isso. Se a gente olhar para ela como um potencial, que tem uma história de vida, que pode contribuir muito com a outra que é mais jovem, que está ali, ou com o outro que ainda não passou por aquilo, mas que pode eventualmente vir a passar, então ela vai poder, num espaço de conversa e de diálogo que a gente possa oferecer,
trazer ajuda para melhorar para as outras pessoas que estão ali e vão aprender. E vai parar de atravancar a fila dos que realmente precisam de coisas assim, físicas. Exatamente, e vai ajudar não só a fila, fazer com que Andar. a fila ande, mas vai a cuidar, através da sua experiência de vida, cuidar de outras pessoas. E isso é muito rico, isso resgata a cultura das pessoas. Para você ter uma ideia, Léo, só para não deixar, a gente está dando o nome desse momento da nossa andança lá pelo Paço Municipal e pela Associação do Servidor essa semana, de Ciranda da Saúde, porque a Ciranda ela é móvel, né? Então a gente vai poder estar indo nos lugares onde os nossos servidores precisarem. Eu acho que uma área bem, desculpa só te cortar, mas uma área talvez que seja muito carente disso, seja a área lá da Secretaria de Obras. Uma área bem carente. Eu te falo isso, sabe por quê? Porque, assim, um tempo atrás, teve um projeto que passou para a Secretaria de Obras e detectou ali muitos problemas. Porque, como a Secretaria de Obras é um trabalho um pouco mais físico do que mental. Mais pesado, digamos. Mais pesado, e é físico, é mais pesado do que, por exemplo, um setor administrativo da prefeitura. Essa diferença. E lá, as pessoas têm muita coisa assim. E lá onde acontece, não que não aconteça em outros lugares, acontece em outros lugares, mas lá um potencial maior para acontecer os vícios com álcool, com droga e tal, porque o próprio meio contribui para isso, que é o meio mais bruto e tal. Então, quem sabe essa aplicação dessa ciranda lá, e nesse outro sentido de vocês fazerem essa conversação e tal, lá vocês resgatassem ou evitassem muita coisa. Sim, ou a gente pode também pensar um espaço protegido onde os trabalhadores possam estar saindo e indo. Porque às vezes, o que a gente percebeu também? A gente já fez um projeto piloto na região de Uruaranas, em 2013, 2014, que foi a nossa primeira experiência com a terapia comunitária, e então a gente percebe a necessidade de avançar para outras práticas, porque tem pessoa que ela vai vir numa roda de conversa e ela vai gostar de falar, mas tem aquela que não, que ela vai preferir o reiki, que ela vai preferir um cuidado mais único para ela, né? A aurícula, enfim. E aí a gente fez esse projeto e a gente percebeu, teve assim, muito gratificante, inclusive tem um vídeo no YouTube hoje, TCI Ponta Grossa, dura 5 minutinhos ali, que a gente fez em cima desse projeto. E a gente percebeu a fala dos trabalhadores, por isso daí a nosso interesse pelo trabalhador. Os trabalhadores na época lá da Lubomir Urban participaram 100% da nossa roda e eles trouxeram no final, na fala deles, dizendo assim, olha, a gente aprendeu que às vezes a gente só precisa ouvir aqui no balcão. Isso já é muito para quem chega. O não, às vezes, muitas vezes a gente tem que dizer não, mas ele tem jeito de ser dito, ele tem forma de ser dito. Você sabe que, nós vamos ter que encerrar, mas só quero concluir o seguinte, dizendo assim, isso eu acho que vai tirar também uma coisa que, assim, tem muito, que as pessoas falam muito do funcionário público, que é o mau humor do funcionário público, que é você tá no balcão e o camarada tá ali no cafezinho, deixando você ali como se fosse uma tranqueira, sendo que é você que paga o salário, obviamente, né, como contribuinte, todos nós. E não estou falando que acontece com todos, estou citando alguns casos, senão amanhã ele já me fura Eu já defendo aqui, eu já faço a defesa. Não, já me fura assim. Mas existe, claro, como existem, em todas as áreas existem. Existe um mal-humorado, que vai de mau humor, aquilo que nós falamos antes, que leva a casa para o seu serviço. Briga com o marido, com a esposa, com o filho, coisa e tal, e acaba se carregando na pessoa. Então, essa prática talvez possa diminuir. Acredito que sim. Né? Posso só agradecer aos meus colegas do projeto, Isamara, Anderson, Karine e demais servidores que passaram por essa semana, que estão passando com a gente lá pelo NEP. Aqueles que tiverem interesse, a gente já se coloca à disposição para estar entrando em contato, estar marcando uma atividade, seja com o grupo, seja individualmente. E gostaria muito também de agradecer do fundo do coração a secretária Ângela, ela sabe do meu carinho por ela, do meu respeito, em nome dela, né, a toda a gestão, a todos os setores que nos apoiam e que estão abraçando essa causa. Eu acho que isso só tem a contribuir, né, de forma geral com o trabalhador e com a população pontagrossense. Então é uma oportunidade única que a gente está tendo e a gente tem mais é que fazer com que ela cresça, né? E agradecer também ao meu chefe, Coradassi, que hoje se tornou doutor. Ele acabou de defender a tese dele lá em Curitiba também sobre a questão da saúde, sobre a questão da saúde mental. E eu sou muito grata também por ele ter acolhido esse projeto dentro do NEP, que é o Núcleo de Apoio à Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde. Então eu estou muito feliz e agradeço a você profundamente. Né? Gratidão pelo espaço e tomara que a gente possa estar muitas vezes aqui trazendo mais dados e resultados bons dessa proposta. Só lá, nessa semana, passaram mais de 500 servidores por nós, pelas práticas. Maravilha, né?
E graças a Deus Desses todos 500, assim, 50% encontraram seu caminho nesse da conversa que você falou, já está de bom tamanho, tá? Com certeza. Então, gratidão ao secretário de Recursos Humanos que liberou, que autorizou os funcionários a serem cuidados em horário protegido, à diretoria do RH, João e a Tereza, que também nos apoiaram, mas em especial mesmo é a Ângela, que é a nossa... A poderosa chefona. Obrigado, mestra, querida. eu 2 minutos e a gente volta. Neste domingo, continua a Halloween com o Domingo do Terror. Quem for de fantasia, até às 20 horas, não paga ingresso. Entrada liberada para homens e mulheres, das 6 às 7 da noite. Coimbra Léo esperando por você, com uma super decoração, melhor som, melhor iluminação, melhor localização, esperando por você. Estamos de volta aqui com os destaques para falar que a Polícia Civil realiza na manhã desta sexta-feira uma operação contra a pirataria digital em 12 estados do país. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é bloquear ou suspender 210 sites que transmitem filmes, séries e televisão de forma ilegal, além de 100 aplicativos de streaming ilegal de conteúdo. A ação também quer impedir que esses conteúdos ilegais apareçam nos sistemas de buscas como o Google e quer remover perfis e páginas de redes sociais. Uma análise da situação fiscal dos municípios brasileiros mostra que 1.856 deles não têm autonomia financeira. Isso significa que a arrecadação destas cidades, como a atividade econômica, não paga sequer os custos das estruturas administrativas da Prefeitura e Câmara Municipal, excluindo os gastos com o pessoal. Dos 5.568 municípios brasileiros, 100 descumpriram a lei de responsabilidade fiscal e não deram transparência às suas contas. Outras 131 enviaram dados inconsistentes para a STN, o que impediu a análise. Voltando para o nosso estado e agora falando de saúde. A Secretaria de Estado reforça a população que tomar a vacina contra sarampo é a única forma de evitar a contaminação do vírus. A doença é altamente contagiosa. O boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira, dia 31, soma 273 casos confirmados no Paraná. São 42 confirmações somente na última semana. Em Ponta Grossa, apenas um caso foi registrado. Curitiba foi o município com mais casos, 199 registrados. A partir desta sexta-feira, dia 1º de novembro, os contribuintes que têm créditos a receber do Nota Paraná já podem fazer a opção
por usar a devolução do imposto para quitar ou abater parte do IPVA de 2020. Para isso, é preciso fazer a opção no site do programa em www.notaparaná.pr.gov.br. O sistema fica aberto apenas no mês de novembro, do dia 1º ao dia 30. Mais de 23 milhões de CPF diferentes constam nas notas fiscais emitidas no Paraná, desde o início do programa em 2015. Nos Estados Unidos, uma cachorra da raça Labrador prestou juramento esta semana e tomou posse de seu cargo na Procuradoria Estadual em Chicago. Haiti, de 2 anos, irá tranquilizar crianças e pessoas emocionalmente abaladas que precisem prestar depoimentos. Em solenidade, ela colocou a pata sobre o livro de legislação para fazer o seu juramento. Um fotógrafo holandês capturou o momento exato em que um esquilo cheira uma flor amarela. Deixa eu te cheirar foi o título que ele escreveu ao postar as imagens de um esquilo que parece estar apaixonado por uma flor amarela. Embora as postagens no Instagram e no Facebook sejam no fim de julho, foi só nesta semana que as fotos viralizaram na internet. Vando Indim explicou que as fotografias foram tiradas em Viena, na Áustria, durante uma viagem de verão no mês de junho. Ele é um especialista em fazer fotografias da vida animal e da natureza. E vamos ficando por aqui. Beijo. Muito obrigado. E ó, eu vou esperar vocês hoje à noite lá na Halloween. E pra gente finalizar, estouramos? Então, Júnior, no seguinte aí, se rolar, você não vai rolar. Não vai rolar. Tchau. Foi.